Gente, não é possível. E aí, gente, tudo bem? O pessoal tá ouvindo? Sim, senhor. Ó, Lucas Pedrotti. Lucas Pedrotti, que é do Gabarito? Ah, o Lucas não respondeu. Mas eu acho que era o Pedro Pedrotti, né? Acho que eu tava confundindo os nomes. Então vamos lá, gente. Só deixa eu abrir aqui. Fui pegar uma água, acabei esquecendo de abrir as aulas de hoje, né? Então, assim, a primeira parte da gravação, eu vou falar para vocês sobre as independências da América Latina, né? Então, a gente já viu a independência dos Estados Unidos, a gente vai ver aqui as independências da América Latina. Então, essa primeira parte da aula é a mais importante para vocês, né? Eu até tinha programado de falar esses dois temas agora praticamente nos dois momentos de 40 minutos, né? Mas hoje de manhã fluiu bem, então eu nem precisei ter a segunda parte da aula, né? Acho que se fosse presencial demoraria mais. Então é uma coisa nova que a gente está percebendo aí, né? É que determinados conteúdos eles fluem mais rápido mesmo, tá? Ó, olha só, então, cadê? Faltou a independência do Brasil, abrir aqui. Então essa primeira parte é a primeira parte mais clássica, né? Assim, a mais importante para vocês hoje. E cadê a independência do Brasil? Foi. Cadê a independência? Beleza, tá gravando. Então deixa eu compartilhar a tela com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar das independências da América Latina, tá? Então vocês têm que lembrar que a gente já viu a independência dos Estados Unidos, inclusive a independência dos Estados Unidos, a primeira colônia americana independente. É um fator importante, né, que vai influenciar a independência aqui do resto da América, inclusive Brasil, Argentina, Paraguai, o próprio Haiti, né? O México e por aí vai. Lembrando que a gente está falando no contexto das ideias iluministas, Revolução Francesa e Napoleão, né? Basicamente é esse o contexto aí que está rolando. Então, assim, no caso da América Espanhola, sempre rolou movimentos de independência, movimentos de questionamento do domínio espanhol, né? Nesse caso aqui, revoltas no caso dos Incas, né? Descendentes dos Incas aí liderados pelo Tupac Amaru, né? O Tupac Amaru II, que ele é um descendente aí dos imperadores Incas e ele vai tentar a independência aí do Peru, regiões do Peru, no final do século XVIII. Não deu certo, obviamente, né? O Tupac ele vai ser esquartejado, mas foi um grande movimento indígena que chacoalhou geral aí o domínio espanhol, tá certo? Vamos lá. Vou continuar aqui. Lembrando que a sociedade da América Espanhola, e aqui é um ponto importante para vocês, né, é que basicamente a gente tem três grandes categorias. Então as categorias, o chapetão, né, os chapetones, quem que eles eram? Eles eram os espanhóis, entre aspas, puros, né? Espanhóis que nasceram mesmo na Espanha. Por quê? Porque o espanhol que nasceu na América, ele vai ganhar o nome de criolho, tá? E detalhe, vocês têm que lembrar que esse criolho aqui não tem nada a ver com o criolho da América Portuguesa, no caso do Brasil, né? O criolho aqui do Brasil seria a mistura de branco com negro. Esse criolho aqui da América Espanhola, então é um falso cognato, né? Falso cognato são palavras que têm a mesma pronúncia, porém com significados diferentes, né? Isso é muito costumeiro. Isso é muito costumeiro, às vezes, ter erros, né? Então, tomem cuidado aí na questão das línguas. Tem algum microfone aí que está aberto, gente? Acho que é o microfone da Giovana. Giovana? Vê se teu microfone está aberto aí, que tá fazendo uns barulhos aí, tá? Enfim, vamos continuar.
Então, o criolho é um espanhol nascido na Espanha, tá? Aliás, desculpa, o espanhol nascido na América. Os pais são espanhóis mesmo, só que a diferença é que ele nasceu aqui na América. Por ele ter nascido aqui na América, ele vai ter, entre aspas, uma pureza inferior ao chapetão, né? Então, no caso, os chapetones, eles eram, entre aspas, a elite da elite. Então, eles é que eram os vice-reis, os governadores gerais, né, os juízes da parada. Os criolhos, entre aspas, são menos puros, né, mas são espanhóis. Eles vão vão ocupar cargos menores na política dessa América Espanhola. Então, por exemplo, eles vão ocupar os cabildos, que eram as prefeituras, beleza? E obviamente que eles são uma quantidade maior aí em relação aos chapetones. E detalhe, são os criolhos que vão fazer o movimento de independência em geral aqui na América Espanhola. Por quê? Porque eles querem tomar o lugar dos chapetones, né? Porque os chapetones é que são os verdadeiros líderes políticos, beleza? Então, o primeiro ponto que vocês têm que guardar, os criolhos são quem são os comandantes, né? A galera que vai comandar esse movimento de independência contra a metrópole espanhola, beleza? Olha só, o resto da sociedade é o resto, né? Então, seria a galera mestiça, os indígenas, os escravos, lembrando que escravo aqui pode ser tanto escravo indígena quanto escravo negro africano. Na América Espanhola, de uma forma geral, houve pouco uso de escravo negro, né? Era muito comum mais o escravo indígena, por isso que você tem pouco negro no Peru, pouco negro na Bolívia. Já nas regiões ali do Caribe, nas regiões caribenhas, o negro ele tem uma maior quantidade. Né? Pensar, por exemplo, Cuba, Porto Rico, a Colômbia, né? Lembra que a Colômbia ela tem o Mar do Caribe, região da Venezuela também, Venezuela menos comparada à Colômbia, mas você tem uma população de negros mais nessas regiões caribenhas, justamente porque tem um tal lá daquele comércio, o comércio inglês de escravos, depois um comércio francês, né? Até os portugueses eles chegaram a ganhar dinheiro com esse tráfico de escravos para as regiões do Caribe, beleza? Então esse é o resto da população, tá? Vamos lá. Então, o Napoleão, quando Napoleão aparecer na Europa, vocês têm que lembrar que o Napoleão basicamente vai derrubar todo mundo. Então, menos a Inglaterra, o resto, tudo caiu. Tá? Então, a monarquia espanhola caiu também. Então, como a monarquia espanhola caiu, os espanhóis eles vão se reunir em torno das juntas de governo para lutar contra o Napoleão. Então, um outro ponto que vocês têm que guardar, né? Junta de governo. Então, a junta de governo na Espanha era a resistência espanhola contra o invasor, que é o Napoleão. Inclusive, o Napoleão, isso eu vou explicar, inclusive, na próxima parte da aula, o Napoleão meio que é um causador dos nacionalismos. Como assim? Nacionalismo tem a ver com ideia de nação, a ideia de que todo mundo que mora dentro de um território pertence a uma mesma nação. Só que no caso da Espanha, dos países europeus, né, até o Brasil também é muito complicado falar em nacionalismo. Por exemplo, na Espanha a gente sabe que tem os bascos, que tem os catalães, né, que tem os andaluzes, que eles são contra Madrid. Eles são contra o governo madrilenho e eles falam que eles não são espanhóis. Né? Se você perguntar para um catalão, ele vai falar que ele é um catalão, não vai falar que ele é um espanhol. Ou seja, não existe um nacionalismo forte dentro da Espanha. Né? Mas, como nessa época você tem um inimigo em comum, que é o Napoleão, todos os espanhóis eles vão se reunir em torno de uma bandeira, que é a bandeira do rei. Então, o rei que perdeu o poder, essa galera vai usar a bandeira do rei justamente para poder expulsar o Napoleão. É aí que nasce, por exemplo, a ideia de nação, uma ideia de nacionalismo. Então, o Napoleão ele é um causador direto dos nacionalismos, certo? E nesse caso, a junta de governo é a resistência espanhola contra o Napoleão. Lembrando também que o Napoleão ele vai ajudar a difundir os ideais da Revolução Francesa, nesse caso, mais especificamente, o ideal de igualdade. Lembrando que o Napoleão ele virou um ditador, ele virou um imperador, então ele vai falar que vai lutar em nome da liberdade. Só que no caso a liberdade na prática não vai ter, porque vai ter censura, não vai ter voto, né? Não vai ter nem república, porque ele decretou o império. Mas a ideia de igualdade e propriedade privada são ideias que ele ajudou a difundir lá no Código Civil Napoleônico. Então isso é um ponto importantíssimo, porque quando você fala de igualdade, você está falando justamente contra o ideal de nobreza. E você também está falando contra o ideal de exploração do governo, apesar de Napoleão ser um explorador, nesse caso, né, ser um ditador. E ele também vai difundir os ideais iluministas, lembrando que é iluminismo até certo ponto, né? Apesar dele falar que ele é um grande defensor do iluminismo, mas na prática ele não concedeu todos os ideais iluministas. Mas a igualdade e propriedade privada
sim, foi difundida praticamente em todos os lugares que ele dominou, tá? Como o governo espanhol caiu, as juntas de governo na Espanha, elas vão chegar aqui na América. E aqui na América, no começo, ainda são fiéis ao rei. Por quê? Porque aqui na América havia um temor, por exemplo, Napoleão invadir. Claro, isso seria muito difícil de acontecer, mas havia esse temor. Então era uma galera que estava pronta para as invasões napoleônicas. Como essa invasão napoleônica ela não acontece, essa galera começa a pensar em separatismo, começa a pensar em independência, porque uma coisa que facilita é não ter a monarquia espanhola. Então a monarquia espanhola, que é a exploração direta da América espanhola, não existe mais. Então, isso meio que contribui para nascer um movimento de independência. Beleza, gente? Então, o que acelera a independência da América Espanhola é justamente a monarquia espanhola ter caído. E os ideais iluministas, o Napoleão espalhando esses ideais, a formação da junta de governo, essa junta de governo agora aqui na América vai passar a lutar contra o domínio espanhol, beleza? Então, quem vai comandar esse processo de independência são os criolhos. Por quê? Porque os crioulos querem tomar aquilo que os chapetones tinham, que era o domínio comercial e o domínio político. Então, são eles os grandes comandantes aí do processo de independência da América Espanhola. Inclusive, a gente vê dois deles famosos. Tá? Como que está a situação na Inglaterra? A Inglaterra está sofrendo o bloqueio continental do Napoleão, que era aquela ideia de os países europeus não comercializarem com a ilha inglesa. Lembrando que a Inglaterra é a pedra do sapato do Napoleão, porque é uma ilha, ele não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma potência marítima, tá? E a Inglaterra tinha muito interesse nas independências aqui da América. Por quê? Porque para ela há a possibilidade de você ter novos aliados por meio da economia. Então, se você tem países que vão comercializar com você, pode ser que esses países tornem-se os seus aliados políticos também. Então, nessa briga contra Napoleão, você ter novos países apoiadores e comprando seus produtos, isso é importante. Então a Inglaterra, ela vê com bons olhos e ela apoia a independência aqui da América Latina em geral, tá? Pode ser a parte francesa, a parte espanhola ou a parte portuguesa, que a gente vai ver hoje ainda. Então, com os ideais do liberalismo, né, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e o apoio da Inglaterra, as independências elas vão ocorrer aqui da América Espanhola, tá? Os criolhos vão liderar as juntas de governo lutando contra a Espanha e as guerras de independência elas acontecem aqui nessa data quando vão consolidar as independências, apesar que em alguns lugares as independências começam antes, né? Que é o caso, por exemplo, da Argentina. Então, apesar dessa imagem estar mostrando a Argentina a partir de 1816, só que já em 1810 já tem movimento de independência, ou seja, 1810 é quando praticamente o Napoleão está no auge do poder, tá? O Napoleão ele ainda não tinha invadido a Rússia, por exemplo, então o Napoleão está no seu auge de poder, consequentemente a Espanha está lá aos frangalhos, né? Então isso vai contribuir para esses colonos, no caso os criolhos, comandar esses processos de independência. Vocês estão vendo que até mais ou menos 1830 você tem independência ocorrendo praticamente numa tacada só, né? Depois a gente tem algumas outras independências tardias que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente as independências elas começam na América do Sul. Então a região aqui do Prata, a região do Prata é praticamente a primeira grande região a conquistar a independência. A região do Prata envolvia a Argentina, o Chile, o Paraguai, parte da Bolívia, parte do Peru e o Uruguai, mas o Uruguai depois foi invadido pelo Dom João VI, né, que era a tal da Cisplatina, tá? Vamos lá. Então tem dois nomes que vocês têm que guardar. Um é o San Martín. Por que o San Martín? Ele é argentino, né, um hermano argentino, e ele é o pai da independência do vice-reinado Prata, que é praticamente o maior reinado aqui da América do Sul, né? Claro que não o maior comparado à América Portuguesa, que é o Brasil, mas é um território gigantesco. Então, de novo, é a Argentina, Chile, parte do Peru, parte da Bolívia, Paraguai e Uruguai até certo momento aí, né? O San Martín, ele é o libertador disso, inclusive o campeonato que a gente tem aqui de futebol da América do Sul, Libertadores da América, é uma grande homenagem justamente aos libertadores da América Espanhola, que é o San Martín e o Bolívar, que a gente vai ver daqui a pouco. Tanto é que quando teve a final da Libertadores de 2018, que foi em Madrid, e aí foi uma polêmica, né, que foi o Boca contra o River, porque teve briga de torcida lá em Buenos Aires, aí eles resolveram transferir para um lugar neutro.
Inclusive, tinha na época ideias, né, de fazer a Copa aqui, ou no México, o final da Copa Libertadores, mas jogaram para Madrid. Aí a galera começou a questionar, mas como assim Madrid? Madrid era o país que dominava a América do Sul. Então a Libertadores está voltando a ficar dependente, né? Então, assim, é um certo sentido político e filosófico que dá para questionar. Justamente porque o futebol latino-americano, principalmente o futebol da América do Sul, seria uma resistência ao futebol europeu, né? Então, é uma coisa futebolística interessante para a gente pensar essas questões da Libertadores, né? E aí o San Martín, ele era um monarquista, só que é um monarquista liberal, ou seja, ele defendia a formação de uma monarquia parlamentar, apesar que a Argentina vai virar uma república, ou seja, ele é um cara meio conservador, mas defensor de certos ideais iluministas liberais, tá? O outro cara, esse é o mais importante, que é o Simão Bolívar. Ele é venezuelano de origem, ele vai ajudar a libertação da Gran Colômbia, que era a Venezuela, Colômbia, o Equador. E um general dele, que era o Sucre, vai ajudar a libertação da Bolívia. Inclusive, Bolívia tem um nome em homenagem ao Bolívar, tá? E aqui qual que é o ponto importante relacionando os dias de hoje? Porque o Bolívar, ele era defensor do pan-americanismo, tá? Que é isso? Isso é muito importante para vocês. O pan quer dizer grande em grego. Então a ideia dele era ter uma grande união das colônias espanholas, como se fosse um grande país, no modelo estadunidense, né? Então os Estados Unidos é uma federação, então a República Federativa dos Estados Unidos da América. Então, a ideia do Bolívar era fazer uma grande federação espanhola aqui da América. Então, Bolívia, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, tudo seria uma coisa só. Cada região seria uma província, da mesma forma que nos Estados Unidos você tem os estados, né? Então, cada província teria autonomia própria e, obviamente, todo mundo deveria obediência a uma união maior, né? Então, a um governo central, que no caso dos Estados Unidos seria o Washington. Tá? Então aqui o Bolívar defendia isso. Por que ele falava isso? Ó, gente, ele falava assim, gente, nós temos o mesmo passado histórico, nós temos uma mesma língua, nós somos dominados por espanhóis, nós temos um passado indígena, né? Claro que multifacetado, várias tribos indígenas, mas nós temos algo em comum, nós temos que nos unir para fazer frente aos europeus. Essa é a ideia do Bolívar, fazer frente à Europa, ou seja, criar um grande país latino-americano praticamente, claro que de origem espanhola, né, de língua espanhola. Quem era contra isso? A Inglaterra e os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, porque a doutrina Monroe já tinha sido lançada em 1823, e a Inglaterra também teme, né, tanto os Estados Unidos também, de que poderia ser um novo concorrente. Um concorrente geopolítico e também um concorrente comercial. Tá? E aí teve o Congresso do Panamá, em 1826, onde todos os países americanos se reuniram, então representantes dos Estados Unidos, representantes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, que ainda não tinha sido independente, não, né? Mas do Chile, Bolívia, Colômbia, todo mundo mandou um representante, inclusive Dom Pedro I participou, né? Participaram do Congresso, e ali no Congresso o Bolívar expôs as suas ideias e ele foi rechaçado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pelos crioulos, as elites regionais. Por que os crioulos não aceitaram? Porque os crioulos eles querem continuar dominando as suas regiões, eles não querem ser dominados por alguém maior. Então essas ideias morreram. Inclusive o Bolívar ficou muito frustrado com isso, né? E aí recentemente a gente tem o Hugo Chávez, presidente da Venezuela, recuperando a imagem histórica do Bolívar. Como? Inclusive, a Venezuela mudou de nome, né? A Venezuela se chama República Bolivariana da Bolívia, porque o Bolívar é venezuelano. Então, a ideia do Hugo Chávez é recuperar o brilho dos latino-americanos. Inclusive, a filosofia bolivarista é o quê, né? Não tem nada a ver com comunismo, nada disso. O bolivarismo é a união dos povos latino-americanos contra os Estados Unidos. Porque, na época, quem era presidente dos Estados Unidos era o Bush. E os Estados Unidos, até então, eles interferiam demais na política latino-americana, nas questões econômicas, né, com relação ao FMI, por exemplo, o Banco Mundial, e também questões mesmo de interferência, às vezes, direta. Né? Então, o Hugo Chávez ele queria ter uma união dos países latino-americanos contra o imperialismo estadunidense. Então, o Bolívar, lá atrás, ele falava de uma união contra a Europa. Hugo Chávez fala de uma união contra os imperialistas, e nesse caso, especificamente, os Estados Unidos. Claro que poderia também ser contra o imperialismo
europeu, poderia ser contra o imperialismo chinês, alguma coisa do tipo, mas bater de frente mesmo, né? Tanto é que com isso nasceu a tal da Unasul. A Unasul, que seria uma união dos países da América Latina em geral. Lembrando também que é o contexto onde praticamente toda a América Latina, com exceção de um outro país, toda a América Latina praticamente era dominada por países de política de esquerda, né? Então, no caso, o Lula aqui no Brasil, os Kirchner na Argentina, o Hugo Chávez na Venezuela, o presidente lá da Bolívia, que sofreu um golpe agora no começo do ano, o Evo Morales, né? Então, seria uma grande união de países caribenhos e países latino-americanos, em geral, no caso, a América do Sul, para formar uma oposição a esse imperialismo estadunidense. Tanto é que depois, quando o Obama aparece, como essa imagem dos Estados Unidos ficou muito criticada, tanto é que também coincide com o crescimento econômico dos países latino-americanos, meio que o espaço dos Estados Unidos da América Latina foi perdido. E aí o Obama tenta recuperar essa aproximação. Inclusive, o Obama chegou a ir para Cuba na época, né? Cuba foi 2000, a gente está em 2020, vai ter eleição nos Estados Unidos, foi 2016, né? 2015, 2016, que o Obama visitou Cuba, justamente como uma forma de tentar se aproximar novamente dos países latino-americanos, tá? Vamos lá, então feito essa regressão, pensando política atual regional nossa, né, que é o caso da Venezuela, tem relação com o Bolívar. Todas as vezes que o Hugo Chávez discursava em público, sempre tinha a imagem do Simão Bolívar atrás, né? O Maduro, ele usa, mas acaba usando menos, porque também o Maduro faz um monte de cagada lá na Venezuela, tá? Vamos lá. No caso do Haiti, o Haiti, uma colônia francesa, tá, ali do Caribe, vai conquistar a independência antes ainda. Então, o Haiti é o segundo lugar a conquistar a independência depois dos Estados Unidos. Inclusive, quem fez a independência do Haiti foram escravos. Então, aqui tem um ponto diferente. Aqui não foram os crioulos, aqui não foi a elite haitiana. Quem fez a independência foram os escravos, os negros escravizados liderados por Toussaint Louverture. Tá? O Toussaint Louverture, inclusive, recebeu o apoio dos jacobinos, porque nessa época está surgindo aí os jacobinos e os girondinos na Revolução Francesa. Os jacobinos eram contra a escravidão nas colônias. Eles defendiam a libertação dos escravos e também defendiam uma certa independência das colônias, né? E aí o Toussaint Louverture, com o apoio jacobino, vai fazer a independência do Haiti. E isso vai chocar a América Latina, porque a galera era escrava. E vocês têm que lembrar que o Brasil, a América Portuguesa, tem uma boa porção de escravos. Mais de 50% da população era escrava. Então, havia esse temor de um haitianismo. Tanto é que depois disso, em 98, a gente tem a tentativa de independência dos baianos, né? A tal da conjuração baiana, onde o ideal haitiano foi usado aí, porque quem fez a independência da Bahia, né, a tentativa, eram escravos, eram mestiços, também se inspirando na Revolução Haitiana e na Revolução Francesa. Né? Então isso aqui vai chacoalhar geral, tá? Então o Haiti é concretizado a independência em 1804, né? Inclusive na época do Napoleão, o Louverture foi preso, mas depois em 1804 a independência ela é consolidada, tá? Então, na independência da América Latina em geral, a gente tem um porém, que é o Haiti. O outro porém é o México. Então, o México ele começa uma independência popular, mas ele termina uma independência elitista, que a gente já vai ver na sequência, tá? Então, essa independência ela foi liderada inicialmente por padres, e padres são pessoas próximas à população. Esses padres, junto com os indígenas, mestiços e pobres, tinha muita ideia radical, como, por exemplo, o fim da escravidão, a formação de uma república, a ideia de voltar a ter terras coletivas, né, uma grande reforma agrária no México. Então, era uma coisa muito radical, era uma coisa muito popular. Falavam de tomada de propriedade, né, acabar com os privilégios dos crioulos, dos chapetones, o fim dos tributos indígenas. Então, é uma parada forte, e a Espanha não vai deixar barato. Junto com as elites crioulas aí, e também as elites chapetones, eles vão descer a porrada nessa população mexicana, e no caso o padre Hidalgo foi morto, né? Só que em 1811 aparece um outro padre, também liderando indígenas, mestiços, o padre Morelos, né? Então o padre Morelos ele passa a liderar também uma nova onda de revolta contra o domínio espanhol, só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque a elite
temia esses ideais radicais, né? Por que a elite temia isso? Porque se fosse o povão que fizesse a independência, os privilégios, a escravidão ia acabar. Então a elite, no caso os crioulos, eles foram lá, se anteciparam e fizeram a independência. Então a independência mexicana, ela começa popular, porém termina elitista. Inclusive depois é formada a República Mexicana e logo na sequência o Iturbide dá um golpe e proclama um império mexicano. Então, aqui vai rolar, por um momento, uma monarquia no México. Depois tem um outro momento que volta a ter monarquia no México também, tudo mais. Vocês entenderam? Então, ela começa popular, porém termina elitista, tá? E as últimas independências do domínio espanhol são Porto Rico e Cuba, e são independências tardias, já praticamente ao final do século XIX, né? Então aqui a gente tem dois movimentos de independência, no caso de Cuba. E quem ajudou Porto Rico e Cuba a conquistar a independência foram os Estados Unidos, tá? Então os Estados Unidos ajudaram a ter independência, por quê? Porque os Estados Unidos enxergavam com maus olhos europeus na América. Lembrando que a doutrina Monroe é América para os americanos, então tem essa lógica, né? Então os estadunidenses, eles ajudaram os cubanos e os porto-riquenhos a fazerem independência justamente para fazer uma frente contra os europeus, beleza? E aí tem dois grupos independentistas em Cuba, né? O grupo dominado pelo José Martí, né, o José Martí, que é considerado o patrono da independência cubana, inclusive o Fidel Castro, ele era muito fã do José Martí, né, e manteve o nome do Palácio de Governo como José Martí, o palácio cubano lá do governo cubano, da Revolução Cubana, chama-se José Martí, tem o busto dele lá, né, lá no governo e coisa assim, porque justamente independência contra o imperialismo espanhol, né? E o José Martí também fazia parte do grupo dos autonomistas. Então, presta atenção. O que é isso? Os autonomistas eram um grupo político que falava que tinha que ter independência, com certeza, contra a Espanha e ser um país 100% livre, 100% independente de qualquer outro país, mesmo os Estados Unidos ajudando. Por que isso? Porque tinha um outro grupo, e esse grupo vai ser o grupo vitorioso, porque o José Martí foi morto na guerra contra a Espanha. Os anexionistas defendiam que Cuba tinha que fazer parte dos Estados Unidos. Tá? E aí começa a ter essa briga que depois vai culminar com a Revolução Cubana de 59. Tá? Os anexionistas, o que eles defenderam? Eles defenderam que o Cuba tinha que ser um protetorado dos Estados Unidos. Porto Rico virou um protetorado mesmo, tanto é que o porto-riquenho ele pode entrar e sair dos Estados Unidos quando ele quiser, porque ele praticamente é um cidadão estadunidense, tem algumas diferencinhas, tá? O Obama, na época, defendia que Porto Rico tinha que ser o 51º estado dos Estados Unidos, na época não deu certo, por causa do Congresso, já era fim do mandato, o Trump jogou isso por terra, tá? Porto Rico, então, virou um protetorado e Cuba também torna-se um protetorado devido à ação dos anexionistas. Só que aí, no caso cubano, surgiu algo a mais, que é a Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? Né? Platt era o diplomata dos Estados Unidos lá em Cuba, que na Constituição cubana, nova, pós-independência, e na Constituição dos Estados Unidos, uma das emendas é a tal da Emenda Platt. Ou seja, como Cuba quis fazer parte dos Estados Unidos, os estadunidenses falaram o seguinte: beleza, vocês podem fazer parte, desde que a gente possa interferir em Cuba quando a gente bem entender. Isso é a Emenda Platt. Então, a Emenda Platt dá o direito de intervenção em Cuba quando os estadunidenses, no caso o Congresso dos Estados Unidos, acharem necessário. A partir daí, vai nascer um monte de ditadura em Cuba, justamente a mando do governo dos Estados Unidos. E depois o Fidel Castro vai tentar derrubar essas ditaduras, justamente porque teve a interferência dos Estados Unidos aí nesse pós-independência. Vocês entenderam isso, gente? E aí concretiza a independência das colônias francesas e das colônias espanholas, tá? Vamos falar agora da colônia portuguesa, que é o Brasil. Meu tempo que já está acabando, tá? Faltam 9 minutos, mas isso aqui é bem rapidinho. Se não der tempo, eu continuo no próximo vídeo, beleza? Então, na aula passada, com Dom João VI, eu falei até certo ponto. Então, eu falei para vocês, o resto do Dom João VI a gente vai ver na próxima aula para poder ligar com a independência, tá? No âmbito da política externa de Dom João, o que ele vai fazer? Ele vai invadir a Guiana Francesa, em 1816, né? O Napoleão já tinha caído, aí o português, Dom João VI, quis dar o troco na França. Aí ele foi lá e invadiu a gloriosa Guiana Francesa, em 1816.
invadiu a Cisplatina, que era um domínio espanhol, em 1817. Tá? Depois os cisplatinos fazem independência e viram o Uruguai, lá na época do Dom Pedro I. Ainda durante o governo de Dom João VI, vai rolar a tal da Revolução Pernambucana. O que foi a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana tem um contexto de crise econômica. Vocês têm que lembrar que é Nordeste, a economia do açúcar está em crise já faz muito tempo. E tem um outro problema. Praticamente todo o comércio de Pernambuco, não só Pernambuco, mas também Baiano e outros lugares, eram comandados por portugueses. Então, essa galera dessas regiões é uma galera que quer detonar os portugueses. Eles querem expulsar os portugueses da região e também o Dom João VI está cagando e andando para o açúcar. Também tem isso. Associado com as ideias iluministas, as independências da América Espanhola, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, essa galera forma uma república. Então, eles proclamam a independência e formam a república que vai envolver Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Tá? Por que não deu certo? Porque o povão defendia uma coisa, as elites defendiam outra. Então, vocês podem pensar o seguinte, né? O povão quer o radicalismo, quer fim de privilégio, quer igualdade, quer liberdade, enquanto que a elite só quer ter uma autonomia política. A elite, por exemplo, defendia a manutenção da escravidão. Essa galera povão não quer ter continuação de escravidão. Então, como são dois projetos políticos distintos, você não tem uma coesão. Obviamente que isso te enfraquece e isso favorece a repressão. Então, muita gente vai ser presa, vai ser morta. No caso, o Frei Caneca, que era um revolucionário importante no movimento, e ele era adepto aí de ideias de igualdade, liberdade, fim de escravidão, a formação de uma república, o Frei Caneca foi preso. Depois, inclusive, a gente vai ver o Frei Caneca de novo na Confederação do Equador, onde ele aparece, mas depois ele vai ser morto. Tá? Só que a Revolução Pernambucana ela foi importante porque ela vai acelerar esse processo de independência aqui da América Portuguesa. E aí, o ponto forte é a tal da Revolução do Porto de 1820. Inclusive, depois, na próxima aula, eu vou citar de novo a Revolução do Porto, porque ela está dentro de um contexto de revolução liberal dentro da Europa, da década de 1820, tá? Então, os portugueses expulsaram os ingleses que invadiram Portugal pós a queda de Napoleão, e aí esses portugueses lá de Portugal, no caso do Porto, a cidade do Porto, eles querem que o Dom João volte. Eles falaram assim pro Dom João, mano, você já tá aí no Brasil já faz tempo, você tem que voltar para cá. Aqui que é o teu lugar. E se você não voltar, a gente vai proclamar a república, porque Portugal é uma monarquia, e era uma monarquia absolutista. O Dom João não tem o que fazer. O Dom João vai ter que voltar para Portugal, porque senão ele perderia a coroa. Mesmo ele voltando para Portugal, Portugal já vai virar uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei vai perder força, mas ele vai ter que voltar, porque senão ele ia perder tudo, certo? Então, se o Dom João voltar para Portugal, o Brasil não era mais colônia. O Brasil tinha virado o Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil era sede do domínio português. Tá? E os colonos aqui, eles adoraram isso, porque eles poderiam comercializar com quem eles quisessem. Agora, se o Dom João voltar para a metrópole, o Brasil corre o risco de voltar a ser colônia. Consequentemente, perderia essa liberdade e o Brasil poderia apenas ter relação com Portugal. Tá? Então, a Revolução do Porto ela vai acelerar a independência. Tá? O Dom João não queria voltar. Por que ele não queria voltar? Porque aqui ele está longe da Europa, ele está longe da nobreza, ele está longe das outras monarquias, ele está longe de todo mundo e aqui ele faz o que ele quer. Ou seja, o jogo político aqui é muito mais fácil para ele do que lá em Portugal, onde o jogo ele é mais complicado. Né? E aí, nesse meio tempo, nascem dois partidos. O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro, apelidado de Chimangos, liderado aí pelo José Bonifácio e alguns outros nomes. O José Bonifácio, que é considerado um dos patronos da independência brasileira. Essa galera é a elite brasileira, né? Então tinha gente ali que defendia a formação de uma república, que são os chamados liberais radicais ou liberais exaltados, né? Depois, inclusive, a gente vai ver isso mais para frente. Já a galera moderada defendia a formação de uma monarquia brasileira, tudo bem? Já os portugueses defendiam, apelidados caramurus, eles defendiam que o Brasil tinha que voltar a ser colônia, defendiam o poder do rei, coisa assim, né? É aí que aparece a pessoa do Pedro I. Então, Pedro I, ele é membro da família real, ele deveria ter voltado para Portugal, não voltou, tá? O Dom João VI voltou no final de 21, o Pedro I deveria voltar em janeiro de 22, ele não voltou, e aí no dia 9 de janeiro, quando ele deveria voltar,
ele falou assim, ó, para o bem geral da nação, eu declaro que eu fico, né? Isso é conhecido como Dia do Fico. Grande nome esse aí, né? Mas qual que é o importante? Ele vai se associar a essa elite brasileira que temia que o Brasil voltasse a ser colônia, e eles temiam também que o Brasil pudesse ter uma independência popular. Vocês têm que lembrar que a Inconfidência Baiana quase aconteceu, a Revolução Pernambucana aconteceu e o haitianismo tinha acontecido, ou seja, havia possibilidade de ter uma independência no Brasil feita por populares, ou seja, a escravidão terminaria, a monarquia acabaria, os privilégios dessa elite terminariam, então aqui a gente tem uma união. Então o Dom Pedro se associa a essas elites brasileiras, no caso o Partido Brasileiro, e aí o Dom Pedro promete, ó, eu sou filho lá do rei, e aí eu prometo então fazer independência, prometo que o Brasil não volta a ser colônia, eu governo e a gente vai manter tudo do jeito que era. Então a escravidão vai continuar, a monarquia vai continuar, os privilégios da elite vão continuar. E é isso que aconteceu. Tanto é que não teve guerra de independência, foi um acordão. Tá? Então rolou um acordão aqui no dia 7 de setembro de 1822, justamente temendo que o Brasil voltasse a ser colônia e também temendo que o Brasil pudesse ter uma independência feita por povão. Vocês entenderam essa questão? Não teve guerra. Então, qual que é a diferença, por exemplo, dessa independência com as outras independências que a gente já viu? Nos outros lugares teve guerra, nos outros lugares, apesar de ter sido liderado por crioulos, a gente tem o povão tomando em armas, a gente tem a formação de república e a gente tem o fim da escravidão. Aqui no Brasil não teve fim da escravidão, não teve uma independência feita por brasileiros, né, porque o Dom Pedro I é português, então a gente vai ter uma monarquia de alguém de Portugal, né, que o Dom Pedro I era membro da família real, a gente tem a continuação da escravidão, tem a formação de uma monarquia, praticamente não mudou nada, e não teve guerra. Tá? Agora, a semelhança é que todas as independências têm influências dos ideais iluministas, aí do pós-Napoleão, então isso é importante para vocês. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa, tá? Falta um pouquinho mais de um minuto aqui para terminar, senão eu já termino essa parte para a gente começar a segunda parte. Bem, gente, eu vou terminar aqui então agora, beleza? Daqui a pouquinho tem que terminar o vídeo converter, daqui a pouquinho eu volto. Então vamos lá tomar uma aguinha, vou no banheiro, tomar um cafezinho, alguma coisa assim, beleza? Até daqui a pouco então.